Pessoal, meu nome é Juscelino, está lá. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre liderança de unidade de ação em um pequeno grupo. A Igreja Adventista, ao longo dos anos, tem enfrentado uma bênção, mas, por outro lado, acabou gerando uma preocupação. É a questão dos pequenos grupos. A igreja estava numa associação, pequeno grupo. Na outra vizinha, duplo missionário, o evangelismo e tal. É uma união, gosta de pequeno grupo porque o presidente gosta. A outra união tem um presidente que é mais evangelismo e tal, então não incentiva muito essa questão, trabalha mais com outras atividades. Então a igreja começou a ficar preocupada. E ano passado nós tivemos um encontro lá na divisão, em Brasília, o pastor Ayrton, preocupado porque a igreja estava, um puxava para pequeno grupo, outro puxava para a escola sabatina e não tinha aquele... E foi feito um simpósio de pequeno grupo lá e eu tive o privilégio de estar junto e ver realmente as tendências lá, mas graças a Deus o Espírito Santo atuou e chegou a um consenso. Hoje a Igreja Adventista na América do Sul ela está trabalhando da seguinte forma: se você gosta de um pequeno grupo, tudo bem. Você pode continuar trabalhando com o seu pequeno grupo, só que você precisa convergir o seu pequeno grupo para dentro da igreja, com tranquilidade, sem pressionar, com amor, com simpatia, para que esse pequeno grupo ele se torne uma unidade de ação em pequeno grupo. Se você não gosta de pequeno grupo, você é um líder e tal, então fique sabendo que a nossa estrutura para pequeno grupo na igreja tem nome. E qual é o nome? Unidade de ação. Unidade de ação. Escola Sabatina. A escola sabatina, irmão, nessa linha, ela já existia mesmo antes da Igreja Adventista ser organizada. E nós perdemos muito com isso. E com a igreja estava sentindo falta da atuação da nossa estrutura de escola sabatina. Então aqui e ali começaram a surgir. Vamos montar um grupo de ação, um pequeno grupo nas casas e tal, a gente precisa de comunidade. Mas esqueceram que a escola sabatina é a nossa estrutura para a comunidade na igreja. E graças a Deus agora, depois desse simpósio lá em Brasília, então a igreja tomou um voto. E esse voto é aquilo que nós já falamos. Pequeno grupo, transição. Tanto do pequeno grupo para a escola sabatina, tanto quanto da escola sabatina, da unidade de ação para o pequeno grupo. E aí agora então a igreja vai trabalhar com a estrutura que ela tem, sempre teve e foi esquecida. Eu fiz parte ao longo dos anos dessa estrutura. Na escola sabatina, eu me recordo, no departamento dos menores, eu era ali um aluno da escola sabatina, do departamento dos menores, das crianças, depois dos adolescentes, depois dos jovens, depois dos adultos, e por fim como pastor, como líder de igreja, a gente tem acompanhado. E você analisando agora, fazendo uma retrospectiva do que realmente é a estrutura da escola sabatina, nós temos a estrutura montada para pequenos grupos dentro da igreja. Agora existe uma peça-chave nessa questão, para que esse instrumento da igreja seja realmente um instrumento nas mãos de Deus, como diz esse livro que vocês têm, e que nós temos também, que é o manual Conselhos para a Escola Sabatina. Esse livro aqui é uma bênção. Muito do que nós vamos conversar hoje está aqui nesse livro, e também no livro Serviço Cristão. Então, sou um líder de unidade de ação. E agora? Então, quantos aqui já foram líderes de pequeno grupo ou continuam sendo? Vou ter que medir minhas palavras aqui hoje, hein? Quem nunca foi a um pequeno grupo? Parabéns, todos já foram a um pequeno grupo, já sabem o que é realmente um pequeno grupo. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui, irmãos, é uma coisa que
que tem me atormentado ao longo dos meus últimos 8, 9 anos de ministério, que o que é realmente um pequeno grupo, como funcionar, como fazer funcionar, como um líder de pequeno, como fazer funcionar a minha unidade de ação em pequeno grupo. A primeira coisa que eu preciso é adquirir a visão de uma igreja em grupos pequenos. Se eu não tenho essa visão de uma igreja em grupos pequenos, se eu continuo com aquela visão de professor de escola sabatina, que eu chego no sábado de manhã com a minha lição na ponta da língua, e eu vou então passar a minha lição, recordar ali com os alunos os temas grandiosos da palavra de Deus que vem através da lição de escola sabatina, que realmente são, eu recapitulo a lição, vou embora para minha casa e só volto no sábado seguinte. Esse estilo de passador de lição daqui para frente vai ficar no esquecimento. Amém. Não dá para continuar mais desse jeito, porque a escola sabatina já vem se arrastando há décadas. E por culpa, não sei. Posso até estudar sobre o assunto, mas a realidade é a seguinte: nossa realidade é essa. A igreja está se arrastando. Quer medir o perfil espiritual da sua igreja? O ânimo espiritual da sua igreja? Teve uma semana de oração na minha igreja e nós ficamos todos agora animados para prosseguir na fé, com Santa Ceia no final. Na semana seguinte, talvez ainda venha algum mais animado, outros não. E aí? Isso aí não mede o perfil de ânimo e de espiritualidade de uma igreja. O que mede realmente, irmãos, o perfil de ânimo e espiritualidade de uma igreja está aqui, nesse cartão, chamado cartão de chamada da escola sabatina. E esse cartão de chamada da escola sabatina, ele foi preparado com muito carinho, com muitas reuniões, foi feito, refeito não sei quantas vezes, para chegar nesse ponto, para que você, como líder de unidade de ação, você realmente faça uso dele. Agora, uma coisa eu vou falar para você. Muitos de nossos professores, apesar de virem na trimestral aqui, eles chegam lá na unidade, simplesmente fazem a chamada, e aquela chamadinha de 3 coisas: comunhão, relacionamento e missão, fecha o cartão e joga para lá. E ele continua do mesmo jeito, e vai continuar assim, se arrastando, se permanecer dessa forma. Mas aqui está dizendo o que a igreja realmente é, na comunhão, no relacionamento e na sua missão. Sou um líder de unidade de ação, eu preciso ter uma visão de uma igreja em grupos pequenos, como foi ensinado na Bíblia, através do sogro de Moisés. Moisés não dá desse jeito. E foi com essa ideia que a escola sabatina surgiu na igreja adventista. E nós abandonamos. E agora? Você precisa ter essa... Então o professor, o líder da unidade de ação, ele precisa ter a visão de uma igreja em grupos pequenos. Hoje, por exemplo, agora não tem como a gente passar em 45 minutos uma visão dessa forma. Mas eu vou colocar em passos talvez um pouco mais práticos. Quem sabe essa visão seja aguçada na vida de cada um de vocês, e com o seu pastor lá na sua igreja, você poderá se sentar e falar assim: eu quero saber mais sobre esta visão. Ok? Então, a primeira coisa que um líder precisa é de comprometimento com esta visão. Eu estou comprometido com a minha unidade. Eu já venho mais cedo, 8h30 da manhã aqui, porque eu sei que os membros da minha unidade vão chegar antes das 9, porque eu já falei com eles que eu vou estar esperando. É uma visão, é um conceito, é um novo estilo de vida. E eu vou abraçar essa visão, e eu quero que essa visão cresça em mim e nos membros da minha unidade. Comprometido. Alguém vai falar: não dá certo, rapaz. E já tentamos tantas vezes. Pessoal, isso aí não adianta. Agora ali na outra sala, o irmão falou: a gente tentou fazer também, pastor, não deu nada lá. Apaga com esse negócio.
A gente tem que ser que nem a história daqueles 3 sapinhos, lembra? Vocês já viram? 3 sapinhos caíram no buraco. E aí, tentaram, não conseguiram. 2 sentaram ali, vamos fazer um planejamento. Pegaram lá e começaram a planejar. Bom, se a gente pular até certa altura, de tal distância, vamos chegar a tal lugar e tal. O 3º sapinho ficou pulando. Ei, rapaz, para! Vem aqui, rapaz, você vai cansar, vem aqui com a gente. Vem aqui com a gente, porque a gente vai estar planejando aqui como é que nós vamos conseguir. Estamos fazendo aqui um cálculo estrutural do nosso pulo. E o sapinho não deu ideia, não deu ouvidos para ele e continuou pulando. Até que numa dessa, de uma arrancada, ele conseguiu pegar numa raiz. De uma raiz ele deu mais um impulso, pegou no capim e saiu lá fora. Estava um sapão, olhando ali a façanha deles lá embaixo. E o sapão chegou assim: ei, como é que você conseguiu? O sapinho foi andando: eu estou conversando com você, como é que você conseguiu pular esse poço tão fundo? E ele foi andando e falou: ele olhou para trás. O que foi? O que foi não? Aí ele falou: como é que você conseguiu pular o buraco? Pegou um papel e escreveu: sou surdo e mudo. Quando você adquire uma visão dessas, e você realmente, no seu coração, você acredita que você vai chegar no lugar, você tem que se fazer de surdo e de mudo, porque muitos vão falar para você: para com isso. Que ideia maluca é essa que você está fazendo na sua unidade de ação? Porque tem uns malucos mesmo que eles chegam lá no sábado de manhã, eles viram os bancos para trás da sua unidade. Eles viram o banco para trás. Hoje a nossa unidade vai virar para trás. Uma criatividade, uma maneira diferente. E qual é o problema? O santuário celestial vai ficar no mesmo lugar. E não vai seguir lá. Você está fazendo um trabalho com a sua unidade. Então você está se comprometendo com aquilo onde você quer chegar. E quem não tem uma visão de uma igreja dessa forma, ele nunca vai se comprometer com nada. Porque ele sabe que o compromisso dele é passar a lição ali e ir embora para casa. Esse já é o fim último da atividade dele. E a gente sabe que daqui para frente, essa figura vai, aos poucos, ficando no esquecimento. Então é necessário comprometimento, você precisa ter. Outra coisa importante, como você, como líder de unidade, é ensinar a sua unidade a ser pessoas que convidam as outras, convidar os amigos. Não tem como você ter um rebanho só de crentes só. Como é que eu vou ter um rebanho só de crente? A minha unidade vai ficar só os irmãos da igreja. Quando nós vamos fazer pedido de oração, aí vem lá os irmãos daquele pedido de oração, pela vida, pela saúde. Então é importante que tenha novas pessoas. Eu estava num grupo, 13 pessoas desse grupo. Chegou a hora do momento do pedido de oração. E aí começou aquela rotina mortífera. O irmão tem um pedido de oração. Pode falar, irmão. E aí ele faz o pedido dele. A irmã tem um pedido. Mas tem um pedido, irmão. Naquela sequência. E aí todos sentados assim em círculo. Fatalmente aquele pedido ia chegar lá naquele irmão. A vez dele. E ele já começava a se coçar ali, né? Nossa, vai chegar a minha vez. O irmão já pediu pela dor nas costas. A irmã já pediu pela vida e saúde. O outro já pediu pela fé. O outro já pediu pela família. E eu vou falar o quê? Então, irmãos, 13 pedidos de oração. 13 pedidos de oração. Só de irmãos nossos. Numa reunião do grupo. Ninguém se lembrou do miserável lá fora, que Jesus um dia derramou seu sangue para salvá-lo do pecado. Ninguém pensou nele. Ninguém pensou naquele praga que está lá sentado do lado de fora da calçada, no hospital, doente, esperando ali alguém para atender. Ninguém pensou naquela pessoa de oração intercessória. Ninguém pensou em ninguém, porque só tinha membro da igreja na reunião do grupo.
E aí eu pergunto para você, tem graça isso? É um grupo que ele está quebrado ao meio. Ele quer ter muita comunhão, mas a missão e o relacionamento está a zero. Como é que pode seguir um grupo desse jeito? Então é melhor ficar do jeito que está. Vou lá na escola sabatina, assisto a minha lição e vou embora para casa. Então, queridos, ensine o seu rebanho a convidar os amigos. Mas eu vou convidá-los para onde, pastor? Vou convidá-los para a unidade de ação da escola sabatina? Ah, pode ser também, se ele tiver disponibilidade já para começar desse jeito, pode. Ou então pode chamá-lo para o dia do amigo da escola sabatina, ou pode chamá-lo para a sua reunião social, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, a sua reunião nas casas. É importante isso daí, que você convide alguém, porque se tiver uma pessoa ali, uma pessoa somente, essa pessoa vai fazer diferença para todos os outros 13 que estão ali. Que eu já acho que é até muito. Uma visita? Um visitante, um amigo que você levou. E sabe como é que é? Fala, Wilson. Opa, é o seguinte, eu estou levando o meu amigo, o Pedro. É meu amigo, ele é casado, a mulher dele é tal, fulano de tal, está com fim nas drogas. Eu convidei ele para o nosso grupo lá na casa do irmão João. Avisa o pessoal aí que eu estou levando, ele é assim, 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 assim. Beleza? Eu ligo para todo mundo e falo, pessoal, está vindo o Pedro, amigo do Wilson. E ele é um camarada desse jeito, gente. Só recepção do jeito que vocês sabem fazer, hein? E quando chega o Pedro, é só alegria, é só abraço. Que bom que você veio. Ah, que legal. Então, essa é a missão. Todo mundo já sabe o nome do Pedro. Já sabe até o nome da mulher dele. Já sabe o nome do filho que a gente está orando. E quando ele chega lá, o nome dele já está lá na parede. Pessoas por quem estamos orando. Pedro e sua família. Então, ensine seu grupo a convidar. Por favor, essa é uma questão fundamental para sua liderança como unidade de ação em pequeno grupo. Porque você vai ter sempre pessoas novas no seu grupo. E o grupo que não tem pessoas novas, na sua reunião, a tendência é cair na rotina mortífera. Ah, estão pedindo, né? Aquela coisa. A rotina. E a rotina mata. E de rotina nós já estamos cheios da escola sabatina. Ok, queridos, ó. Eu quero colocar para vocês, desafie o seu grupo ao serviço. Você é o líder de unidade de ação. Agora, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Filho, tem um mundo para você correr e ser uma bênção para o mundo com o seu pequenino rebanho de 4, 5 pessoas. Isso é importantíssimo. O desafio do serviço. Nós vamos lá na casa daquela viúva e vamos fazer uma limpeza geral naquele quintal que está uma podridão, gente. Nós temos que ir lá. Ah, mas ela não é da igreja. E quem disse que tem que ser da igreja? Nós vamos capinar o lote do seu Pedro. Nós vamos fazer um sopão e entregar para o pessoal aí na madrugada dentro. E tem gente aí com fome para receber esse sopão. Nós vamos fazer um mutirão de cabeleireiro lá naquele bairro onde a molecada está cheia de piolho. Quer trabalhar, meu filho? É isso aí, tem coisa para fazer. Ah, mas eu quero uma coisinha mais lá. Então vai plantar árvore na praça, pintar o meio-fio, com a camiseta assim, nós somos unidade luz do mundo. O que é isso, unidade luz do mundo? Ah, você quer saber? Está aqui, filho. Dá um folheto para ele. Faça, invente, crie com a sua unidade o senso do serviço. Posso fazer uma questão? Esses dias, com o nosso pequeno grupo, a gente saiu na vizinhança para conversar um pouco, falar se ele está passando por algum problema, a gente pedir horário para as pessoas, né? Então, eu falei assim, não visite muitas casas, algumas casas vocês vão visitar. E daí, aquele que eu já consegui conversar, né, depois do trabalho, pegou 3 estudos. Orou para a pessoa e já pegou estudo. Eu também peguei 3 estudos. Então, primeiro, vamos orar para as pessoas por algum problema que vai estar passando e tal. Então, todo mundo tem problema e quer oração. Você vê uma técnica simples. Visitar as famílias.
Vamos fazer isso no planejamento, vou falar isso daqui a pouco, no planejamento da unidade. Uma aluna da minha classe, ela queria que o esposo dela, ela quer que o esposo dela se batize, que vem para a igreja, mas também devagarinho. E aí eu sugeri para ela, para a gente fazer na casa dela toda quinta-feira, um tipo de estudão, sem chamar de estudo para não assustar ele. Um estudão, e nós estamos estudando aquela lição do santuário. Gostei do nome, estudão. Aquele material lá. A gente estuda bíblico duro, assim, só que disfarçado. É um grupinho de oração, enfim. Nós chamamos de qualquer coisa, que nem diz o outro, qualquer coisa entre aspas, para não assustar ele. E aí ela chamou a vizinha, e parece que a vizinha vai começar a estudar. Gente, tem que ter. Você precisa ter. E outra, só que é o seguinte, você precisa estabelecer metas. Então terminou o trimestre, está terminando, 2 semanas antes de terminar o trimestre, reúne o seu grupo, a sua unidade. Gente, nós vamos lá para casa hoje, à noite ou à tarde, e vamos para lá. Hoje vai ser nosso encontro, nossa reunião de planejamento das nossas metas de serviços. E o que nós vamos fazer? E aí você vai lá, e aí esse aqui fala, a gente precisa fazer tal serviço na casa de fulano. Aí o outro, alguém pediu para a gente fazer um culto lá na casa dele. Faça, planeje as coisas. Faça atividades sociais, aniversário, dia dos pais, convide os vizinhos do quarteirão, lá da casa que está sendo feito, onde está sendo feita a comemoração. Leve os pais de todo mundo, convide a vizinhança do quarteirão, os pais, quem é que não vai? Distribui brinque para as crianças, e as crianças convidam os pais, eles trazem. Os pais, você vai lá e chama um terapeuta familiar e vai falar com seus pais, ou alguém, e faz uma festa, e bexiga, e presente, e correria para todo lado, e é uma bênção, irmãos. Mas você precisa estabelecer as metas, o seu planejamento. Nós vamos fazer uma santa ceia na nossa unidade. O que é isso? Santa ceia na unidade? Sim, planeje. Faça uma semana de oração com a sua unidade. Planeje um evangelismo com a sua unidade. Mas você precisa planejar, você precisa estabelecer metas e desafiar o grupo, a sua unidade, ao serviço. Isso é unidade de ação em pequeno grupo, porque ela sai da igreja e vai mostrar a sua cara lá fora. E é isso que nós precisamos hoje. Desculpe, irmão. Pastor, esse projeto deste ano, né? Está trabalhando com a igreja, esse projeto deste ano de pequeno grupo, unidade de ação. Existe alguma igreja que já está sendo efetivo esse trabalho? Que tem dado resultado? Tem alguma igreja que tem se destacado? Irmã, a unidade de ação em pequeno grupo, nós estamos começando, por exemplo, lá no América, está ali a nossa diretora da Escola Sabatina, a irmã Lúcia, e ela está empenhada nesse processo. Já temos alguns pequenos grupos que eram pequeno grupo e hoje são unidade de ação e continuam funcionando, uma vez na igreja e outra vez na semana lá nas casas. Funciona normalmente, eles se reúnem, eles precisam, claro, de uma renovação da visão para que eles possam ir se engrenando. É uma coisa que não dá para fazer tudo de uma vez, é aos poucos. E a orientação que nós temos das organizações superiores é que não seja imposto goela abaixo. Cada lugar tem a sua realidade, então vamos com calma, vamos com tranquilidade e até que a igreja possa abraçar esse processo. Eu tenho algumas igrejas, lá no Requião, por exemplo, já tem unidade de ação, né? É isso. Cleito, lá também já tem unidade de ação que está funcionando em pequeno grupo. No São Silvestre também tem igreja, está funcionando em pequeno grupo, está uma bênção, eles se reúnem semanalmente. Desculpa, a nossa igreja lá também, no Cianorte e Vila Operária, já estamos funcionando assim. Cianorte também já está. Nossa, pastor, a minha unidade de ação é dividida em dois grupos, um na terça e um na quinta, porque não dá para ficar muito grande. A unidade é grande. Isso, acabou se tornando grande, então é dividido em 2 grupos. Então, se a unidade é grande, irmão, agora no mês de agosto nós temos a data mor para multiplicação das unidades de ação em pequeno grupo. Então está na hora de fazer isso. Tá bom? Ok? Questão de trazer pessoas para o pequeno grupo, inclusive, o ano passado nós montamos um lá no Jardim Universo, de lá, e aí até o Heber estava ajudando a gente lá no pequeno grupo, e a gente saiu um dia para fazer visita e chamar o povo. E olha, no primeiro dia que nós saímos para fazer visita na rua, os vizinhos entregar folheto e convidar o pequeno grupo, foram 2 ou 3 pessoas.
Três pessoas. Não, 6 pessoas. Num dia, pastor. Tá vendo? Na primeira vez que nós fomos fazer o trabalho. Então, para a visão do pequeno grupo hoje crescer, é só você sair para trabalhar. É que Você nós- tem disposição de convidar os teus vizinhos e a rua. Comprometimento, As pessoas irmão. vão. Comprometimento Nós com a visão. saímos na rua. E E partindo vai assim. chuva ainda. Mas era para não falar aqui, a gente tinha uma reunião de amigos lá, né? E nessa reunião de amigos eles Ah lá, foram. tem que falar meio com jeitinho. Sim. Ok. Só Essa perguntar, estratégia, quem irmão, tá precisando de oração? essa estratégia, se eu tiver um pouquinho de tempo, nós vamos trabalhar com ela no finalzinho, tá? Só um minuto. Uma outra coisa que você precisa, surpresas e criatividade na sua unidade. Qual é a surpresa que você vai causar, que você vai fazer na sua unidade? Já fizemos uma aqui, um exemplo. Vira o banco, pega a sua unidade, põe lá fora um dia. Pega a sua unidade, vai fazer a sua programação na casa de uma pessoa doente. Isso é criatividade. Isso no horário da escola sabatina? No horário da escola sabatina, mas combinado com a direção, tudo certinho, isso aí está tudo certo. O que não pode é você ficar todo sábado inventando uma coisa para sair. Mas é importante que você tenha um cronograma de atividade. Então você precisa disso, promova surpresa. Como é que você vai usar surpresas na vida dos seus membros da sua unidade? Crie, invente. Por exemplo, combine com a sua unidade que todo sábado eles precisam chegar 10 para as 9 na igreja. Eles chegam 10 para as 9 na igreja. E eles vão chegar se você combinar. Porque você vai dizer, eu vou estar lá 8h30, esperando você. E você vai chegar lá de armas em punho. Vai chegar lá com a sua arma e vai ficar lá. Quando chega o membro da sua unidade, você vai ao delírio e vai abraçá-lo e vai dizer, feliz sábado, meu amigo. Feliz sábado, meu amigo. Opa! Você com a gente. Vem aqui, eu tenho um negócio para te mostrar. Rapaz, olha, eu quero te dar aqui um bilhetinho que eu preparei essa semana e eu quero que você leve com você e guarde. Só vai ler lá dentro da igreja, tá bem? Beleza? Seja bem-vindo, meu amigo. E aí lá dentro da igreja vai pegar o bilhetinho, vai tirar o envelope, vai olhar e vai ler. Olá, Wilson. Feliz sábado para você. Que bom que você chegou aqui às 10 para as 9. Olha, ao você abrir esse bilhete, leia com atenção essas palavras. Ore a Deus nesta manhã para que a nossa adoração e celebração ao Senhor seja uma bênção. E lá no finalzinho embaixo, está escrito assim, não se esqueça, na terça às 8 da noite. O que é a terça às 8 da noite? A outra reunião. A reunião da unidade lá na casa do irmão Pedro. E aí eu pergunto, o Wilson vai faltar na terça-feira lá? Possivelmente não. Dificilmente. E depois, Ainda no mais- sábado que vem, ele vai chegar às 9h30 na igreja? Ele não vai chegar, gente. Ele vai estar ligado com você. Porque você é o líder, você está criando, você está fazendo coisa diferente. E você precisa que a sua unidade deixe a rotina para ser uma unidade de ação viva para Deus. Para Deus. Amém? Só mais um pouquinho, irmão. Pois não. Na nossa igreja lá, na parte do Buriti, a gente estava tentando ver como que a gente fazia para desenvolver e mobilizar toda a igreja. Certo. E assim como foi passado, a mobilização tem que vir em pequenos grupos na unidade de ação. Certo. E resolvemos, dentro da igreja, implantar um projeto para todas as unidades. Cada mês, uma unidade tem uma tarefa a ser feita. Pronto. Planejamento. Isso. Planejamento. Aí colocamos os nomes das unidades, né? Cada unidade é um pequeno grupo com seus nomes. Certo. Esse mês, essa unidade tal, visita asilos. Fotografa, né? Tira foto lá. E esse mês tem um grupo panela na outra classe. Não, cada mês a unidade desempenha um papel dentro da Então veja bem, irmão. Então é um planejamento que a igreja precisa fazer, cada unidade precisa ter o seu planejamento, tá bem? E delegue responsabilidade. Você que é o líder de unidade, você precisa delegar responsabilidade para os membros da unidade. Então você vai fazer o contato com o pessoal para lembrar que eles têm que chegar aqui sábado às 10 para as 9. E você, dona Maria, a senhora vai fazer o seguinte, vai pegar e ligar para todo mundo e lembrar de que terça-feira às 8 nós temos um encontro na casa do irmão Pedro. E a dona Amélia, que é a departamental do lanche, então ela vai preparar
uma equipe para levar o lanche para nós, porque uma reunião de unidade de ação que se preza, ela precisa de uma alegriazinha para os dentes. Então delegue coisas. É importante isso aí. Atividades sociais. Proibido junto à panela só de crentes. É proibido. Você que faz um junto à panela e não leva um miserável do faminto espiritual e também material lá fora, nessa reunião, gente, que isso? Que graça que tem. Como já falamos, se tiver uma pessoa de fora lá, que não é ainda adventista, é importante para o grupo inteiro, que a gente se sente animado. Nossa, uma pessoa diferente está aqui com a gente, que coisa linda. E aí você já quer oferecer o seu lugar na fila para eles, pratinho na mão, e todo esse... Última, né? Hã? Geralmente a visita fica o último e às vezes não recebe atenção. Não, mas se está lá no grupo, você sabe que tem que tratar. E o líder que se preza de unidade de ação, ele vai fazer o que precisa ser feito, com toda atenção a essa pessoa. Atividade social é o lugar mais importante para a pessoa ir pela primeira vez na sua unidade de ação. Porque é ali que tem festa, é ali que tem contato de comunidade, é ali que você vai, você muitas vezes vai de chinelo, você vai mais à vontade, uma camiseta, sabe, uma atividade. E ele chega lá e não se sente preso dentro de um padrão de pessoas engravatadas ou de roupas bem alinhadas, coisas desse tipo. Entendeu, irmãos? Então é muito importante que você saiba que a atividade social é proibido fazer só para Cristo. Tem uma igreja minha que decidiu fazer uma programação. E eu pergunto só para mulheres, e quantas pessoas vão nessa programação? 3 pessoas. Nossos amigos de fora, eu acredito que quando a gente se vai, convida, a pessoa vem, e a gente acolhe eles com carinho, eles se sentem mais amados. Está feito, está aí a resposta. É o amor dos irmãos. E está lá em Atos, irmãos. Atos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2. Então, atividades sociais é muito importante. Você precisa falar. Pastor, está na igreja. 3 mulheres. 3 pessoas. 3 mulheres foram convidadas por uma igreja inteira. Tá ruim? Tá ruim. Tá horrível. Mas precisava ter mais, né? Quer dizer, tá bom, mas precisava ter mais. Mais pessoas. Né? Pelo menos meia. 20 mulheres adventistas, 10 mulheres não adventistas. Agora nós fazemos nossos chás aí para as irmãs se deliciarem só entre elas. Que graça tem isso para a comunhão, para a missão da igreja? Tem graça isso. Atividades espirituais, já mencionamos. A unidade que não tiver atividades sociais e atividades espirituais, fora das 4 paredes da igreja, ela vai voltar à sua rotina normal, de sempre. E vai ficar daquele jeito, de sempre. E você quer que a sua unidade fique sempre daquele jeito? Não quer. Unidade não é só para discutir a lição, né? A unidade de ação, já está escrito unidade de ação. A igreja no passado já tentou fazer isso, sabe? Mas a igreja não acordou. Agora, felizmente, está acordando. Graças a Deus por isso. Então, resumindo, planejamento é importantíssimo na sua unidade. Tá? A reunião, por exemplo, que acontece lá fora. Boas-vindas, é muito importante as boas-vindas que você faz na frente lá da casa que você vai chegar. Já delegue para alguém, você vai cuidar das boas-vindas. Você vai cuidar do louvor, você vai cuidar do momento da oração, e depois o estudo da Bíblia nós vamos fazer. O estudo da Bíblia talvez, que é talvez o mais esperado, o estudo da Bíblia é bem esperado. Aí tem aquele manual que você tem aí de pequeno grupo, essas coisas, é bom. Mas sabe uma boa ideia que a igreja fazia nos seus primórdios? A igreja assistia o sermão de sábado e depois eles se reuniam nas casas para relembrar
a verdade que foi pregada do púlpito pela palavra de Deus. E é muito simples, distribui para os seus irmãos, para os membros da sua unidade, papelzinho, com caneta, anote tudo. Anote o que você precisa lembrar, textos bíblicos, ilustrações, para a gente conversar na terça-feira lá na casa do irmão Pedro. Então use os sermões da igreja para serem temas para vocês discutirem. Teve uma semana de oração, fala para o pessoal ir pegar os temas da semana de oração, vocês vão ter tema aí para discutir, e é discussão, não é pregação, porque lá nas casas não tem pregação. Para com esse negócio de levar um pregador para lá, isso aí não se faz no pequeno grupo. Lá, você já passa a lição, a pregação já está aqui, você já tem a lição que deve ser dinâmica também na sua unidade. Mas lá nas casas, é o bate-papo, é o trocar de ideias do assunto que vocês já viram lá na igreja. A própria lição também, pastor. Lição da escola sabatina é importante, irmãos. Lição do Espírito Santo, pouco falada. Então, pouco falada. E outras, os livros que nós temos, Espírito de Profecia, tanto livro, dá um livro pro pessoal e lendo, um dia a gente chama a atenção num capítulo, vamos discutir aquele lá. Mas é importante que você saiba o que vai ser discutido na semana seguinte, para você já ter uma visão formada daquilo lá. Entendeu? Beleza? Estudo da Bíblia. Voltando ali às boas-vindas, eu queria só lembrar você de que seria interessante, em cada reunião que você fizer nas casas, você fazer uma recepção diferente. Então um dia você pendura aqui no seu colarinho aqui, no seu pescoço, um cartaz, seja bem-vindo, e abraça a pessoa com aquele cartaz pendurado ali. Outro dia você faz um banner, deixa lá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Outro dia você enche de bexiga a entrada, escreve lá, seja bem-vindo ao nosso pequeno grupo. Crie um banner com o nome da unidade, Unidade Luz do Mundo, e põe lá aquele banner, uma flâmula, né? Põe lá. E aí o que mais você pode fazer? Tanta coisa. Põe fita no braço, sabe? Tira foto, filma na entrada, chegada das pessoas. Qualquer coisa e mostra depois. Fala o que você pode fazer mais. Se não tiver mais nada, se não lembrar mais de nada, vai na cidade, compra uma caixa de foguete. Toda vez que eles chegarem, você solta um rojão. Mas por que você está fazendo isso? É porque você chegou. Então, é isso. Faça. Crie coisas diferentes para as suas boas-vindas. O louvor, por exemplo. O louvor, irmãos. Louvor. Paremos com aquele negócio de tem alguma escolha aí dos hinos? Tem um hino, uma escolha. Isso aí não é louvor. Como é que... Gente, um vereador vai lá no bairro, vai um monte de assessor dele na frente preparar o caminho para ele. Agora nós vamos cantar louvores e celebrar o Criador do Universo. E tem uma escolha de um hino aí para nós cantar para o nosso Deus. É para acabar, né? Louvor tem que ser planejado, você tem que saber os hinos que você vai cantar lá. Sabe? Já vai, anota certinho. Onde está no chuveiro, 7 horas da noite, lembra? Eu tenho pequeno grupo hoje. O que quer dizer isso? Não planejou, não sabe nem o hino que vai cantar, e vai saber se o Deus ele sabe que vai estar com ele lá. Irmãos, olha, vou falar uma coisa para você. O louvor precisa ser planejado, você tem que planejar o louvor. Então, vou cantar um hino agora, esse hino vai ser aqui, esse outro vai ser mais na frente. No meio dos dois, vamos fazer uma oração. Vou pedir para o irmão fulano dar um testemunho sobre aquela história que ele contou para mim. Então você vai, sabe, e criando essas situações. Isso é importantíssimo na igreja. Momento de oração é a hora do evangelismo, que você vai apresentar as pessoas que vocês estão orando intercessoriamente lá no grupo. Tem lá um cartaz, o nome das pessoas, e vão estar ali quem está orando, quem está recebendo estudo bíblico. Essas pessoas são as nossas gemas preciosas que nós vamos interceder hoje em oração. Então, irmão Joaquim, como é que está lá? O senhor está ali com a Cláudia, com o Anderson e com o Luiz. Como é que eles estão? E aí é a hora do evangelho, de você fazer um relatório para essas pessoas. Como é que eles estão? E agora, irmãos, o momento da oração, os pedidos de oração. Lembra daquela rotina mortífera? Pare com isso. Então você tem N maneiras de fazer diferente.
E se você não fizer, fica na rotina. Então, o grupo está grande, divida o grupo em 3, para ficar menos. Tem pessoas que na hora dos pedidos têm o dom da palavra. Eles começam a fazer o pedido e não acaba mais, porque acho que só ele tem o dom da palavra. E quando começa o outro pedido, ainda leva, oh, tem mais um pedidinho aqui, pode ser. Não. E o líder tem que administrar isso aí na reunião do pequeno grupo, porque você não vai ficar a noite inteira lá. Então eu estou colocando para vocês aqui mais ou menos umas 30 opções de orações diferentes, de maneira diferente de você conduzir a oração no seu pequeno grupo, lá nas casas, com a sua unidade. Tá bem? E aí então nós vamos para o final. Aqui é que nós já conversamos: louvor, boas-vindas, tá? Evangelismo, oração, estudo da Bíblia. E para encerrar, eu quero dizer para vocês: seja um facilitador da vida da sua unidade. Eu tinha um professor de química que dizia: se é fácil complicar, para que facilitar? É fácil complicar. Então hoje nós estamos complicando a vida da igreja. E é tão fácil complicar, é só não fazer nada. É só ir lá, passar a lição e ir embora para casa. E aí está tudo certo. E os irmãos com uma vida complicada, oração, precisam de oração, doença e famílias destruídas. Agora, se eu quero facilitar, é só envolver essa igreja em uma atividade de unidade de ação que se preze. Seja um facilitador. Não esqueça das duplas missionárias na sua unidade. Tem que ter. Outra coisa, testemunhos são importantes no seu grupo. Não todo mundo no mesmo dia. Desafie o seu grupo a cumprir as metas. Pastor, eu acho que cada unidade de ação ela deveria ser avaliada um trimestre, alguma coisa assim, para facilitar, no caso, esse trabalho. Porque a unidade de ação fica ali, ela não é avaliada, ela vai capengando aquele dia até o final do trimestre, como do professor, tudo. Ela tem que ser avaliada pela igreja. Ok. Quando eu vim para a igreja, eu não era adventista, nasci na igreja. E aí, naquela época de escola sabatina, inclusive era secretária da escola sabatina, e tinha um professor que ele era o professor, eu chego a admirar. Ele fez tipo um termômetro, assim, pauzinho assim, não sei, não lembro muito bem nem do que era. Mas ele punha lá, sabe? Ele punha a gente à tarde para fazer visita para os que tinham faltado da igreja. Era uma coisa, um jeito simples que ele fazia. E ele tinha um termômetro, todo mundo ficou olhando, mas que classe diferente, todo mundo queria ser da classe dele, né? Porque ele fazia coisa diferente. E simples, viu? Mas ele punha fogo, né? Crie, né? Você precisa criar as coisas na sua unidade. Tá? Desafiar o grupo a cumprir metas, a fazer coisas diferentes. Tá? Faça uma bandeira, faça um banner, nós já falamos isso. E por último, meus queridos, nós quero dizer para você uma coisa. A sua unidade ficará doente se você não fizer essas seguintes coisas aqui. Primeira coisa, leia comigo. Planejamento. Segunda coisa, reuniões atraentes. Reuniões atraentes, é importante. Sair da mesmice. Terceira coisa, encontros sociais. Se você não tem encontros sociais e espirituais no seu grupo, ele não vai ter comunidade. A sua unidade não vai ter comunidade e você vai adoecer. A sua unidade vai voltar às estacas zero. Outra coisa, visitação. Importante a visita do líder da unidade às casas, delegar outros que visitem entre si. É importante. Encontros espirituais. O que é encontros espirituais? Já falamos, semana de oração, vigília, Santa Ceia, serenatas, fazer um culto na casa de alguém, e o relacionamento com Deus, as orações, que nós precisamos prezar em muito, oração intercessória e uns pelos outros. E para terminar, eu quero dizer para você: seja o pastor ou uma pastora do seu pequeno rebanho. Sinta-se o pastor ou a pastora do seu pequeno rebanho. E viva como a pastora ou como o pastor da sua unidade de ação. Amém? Amém. Deus abençoe a gente. E você quiser fazer, alguém levantou a mão mais? Volta lá, se não houver lá se não houver planejamento, reuniões atraentes, encontros sociais. Não, isso aí.